Bom, vamos dar uma olhadinha num exemplo, né, de uma espinha de peixe que nós fizemos aqui no material. Até que Tudo é uma empresa de manufatura e ela está com um problema na área de contas a pagar, né? Existe na área de contas a pagar um atraso no pagamento das notas fiscais. E aí, claro, a empresa resolveu fazer um projeto Lean Six Sigma para poder resolver esse problema. Então, o contexto é o seguinte: eu tenho na área de contas a pagar um problema que é o atraso no pagamento das notas fiscais. Vou fazer um projeto. Beleza, começa o projeto lá na etapa de definição, defino o tema, defino o indicador, tudo bonitinho. Venho agora para a etapa de medição, faço o mapeamento do processo, né? Faço o aprofundamento, né, do estudo desse problema e aí chega o momento em que eu preciso começar o quê? A levantar as causas potenciais, que eu preciso começar a discutir essa questão das causas potenciais e para isso eu vou usar a espinha de peixe. Então é nesse momento do projeto que nós estamos falando sobre os juros e multas pagos, né, devido, né, às notas fiscais atrasadas que eu estou pagando aos meus fornecedores. Então, aqui eu, de certa forma, resumi o problema. O problema é, como eu atraso o pagamento das notas fiscais dos meus fornecedores, eu acabo pagando multas e juros por causa disso. Então, esse é o meu efeito. Agora, a ideia é trazer para o meu Ishikawa, para a minha espinha de peixe, as causas que acabam gerando esse efeito. Então, eu estou tentando entender agora o porquê que essa empresa deixa essas notas fiscais atrasarem. Qual é a dificuldade por trás do pagamento dessa nota fiscal e por que que essa empresa está pagando juros e multas. E aí, vejam só que no meu exemplo, eu não utilizei aquele padrão do 6M, aquele padrão clássico da indústria. Para esse problema que eu estou tratando, foi melhor trabalhar com categorias um pouco diferentes. Então, eu mantive algumas questões do tipo mão de obra, medidas, métodos e máquinas, tá aqui. Mas eu também trouxe o produto em si, né, a questão em si, que é a nota fiscal, e também trouxe para o meu Ishikawa a visão dos fornecedores, que são as pessoas que estão recebendo com atraso. Então, dentro desse contexto, eu começo a trazer as causas potenciais. Por que será que existe esse atraso, esse problema? Vou trazer essas causas. Como que eu cheguei nessas informações? Todo o trabalho que eu fiz antes da espinha de peixe. Ou seja, todo o trabalho que eu fiz de mapeamento de processo, de ir lá observar, conversar com as pessoas, todo o trabalho de brainstorming que eu fiz, de discutir esse problema lá com as pessoas que vivenciam esse processo. Então, é isso que me dá base para trazer essa informação para a espinha de peixe. De forma que, na verdade, a espinha de peixe é só mesmo o local onde eu vou organizar essas informações. Mas para chegar nesse ponto, teve todo um trabalho anterior de mapa de processo, de brainstorming, de análise, né, do problema, até mesmo análise quantitativa, para eu chegar nessas conclusões. Bom, então, em relação à categoria medidas, né, porque quais são as causas potenciais? Por que que acontece aquele problema? Não há medição de lead time do processo, ou seja, a empresa não controla isso. Não existem metas de performance nessa área, que é a área de contas a pagar. Tempo de validação das notas fiscais é excessivo. Ou seja, a área comercial demora tempo demais para validar e depois que ela repassa essa nota fiscal para a área de contas a pagar, né, aí já incorre nesse problema. Fornecedores. O próprio fornecedor, às vezes, atrasa o envio da nota fiscal para a empresa. Né? E existe também um problema de comunicação entre empresa e fornecedor. Então, isso também pode me levar ao problema. As notas fiscais em si. A empresa recebe notas fiscais incorretas ou incompletas, né? E aí, se isso acontece, tem todo um retrabalho, né? Que incorre em quê? Em perder tempo e isso pode estar influenciando. Em relação a métodos, né? A empresa
trabalha usando uma ITR, um procedimento antigo, que nunca foi revisado e precisa de ser revisado e atualizado para que a forma de trabalho fique menos burocrática, né? Extravio no envio de notas fiscais, então isso também ocorre, né? Extravio de nota fiscal em malote, por exemplo. Não tratamento de etapas críticas do processo. Então, a falta, né, dessa cultura da melhoria contínua nessa empresa também acabou gerando, né, esses problemas, como se fosse uma bola de neve. Em termos de pessoa, de mão de obra, dificuldade das pessoas da área de contas a pagar de manusear as telas do sistema, na hora que elas estão o quê? Imputando a nota fiscal no sistema. Falta de atenção mesmo, muitas vezes, na hora de definir o prazo de pagamento, né? A capacidade inadequada da equipe, né, da área de contas a pagar e o próprio turnover, a própria rotatividade que existe nessa área, que prejudica um pouco o desempenho deles. Em termos de equipamentos, foi considerado que os computadores da área de contas a pagar são obsoletos, são lentos. Então, é esse conjunto de causas que me geram esse efeito. Ou seja, esse aqui é o ponto de partida para que eu possa agora tentar chegar em causas raiz e que eu consiga comprovar essas causas com fatos e dados. A continuidade do nosso projeto vai acontecer desse ponto em diante, porque na etapa seguinte do método DMake, que é a etapa de análise, é onde eu vou buscar comprovar cada causa que eu priorizei com fatos e dados.